pessoal? Tudo bem? E aí, como foi a sensação de fazer a primeira prova no Newton? Boa, ruim, mais ou menos. Deu para aquecer? Mais ou menos. Ah. Deu para perceber um pouco da realidade? Deu? Eu vou colocar dois números para vocês, tá? Dois números. Esses dois números aí, 128 e 117. O que vocês acham que significa eles? 128 foi a quantidade de estudantes que fizeram a prova. É. 117, eu espero que seja a mudança daqui para frente. Tá? Se essa prova fosse valer a aprovação, 117 não passariam. Tá ok? Então, eu sinceramente espero que esse teste tenha servido de um grande alerta para todos vocês. Para todos. Quando eu digo 117 não passariam, os outros não é garantia de aprovação. Sobrou 11 ali, tá? Porque é uma prova de nível básico, não é uma prova de nível superior. Então, nós já sabemos como vocês chegaram. Então, de agora em diante, resta saber se vocês estão determinados a mudar, tá? Então, vocês têm que devorar essa prova nesse final de semana. Tem que saber fazer tudo dessa prova até segunda-feira. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Sem a nossa ajuda, tá? Mas o professor Emerson, que é o professor de cálculo 1 da tarde, e eu iremos gravar as resoluções dessa prova. Mas em resolução, você aprende pouco. É melhor você tentar mesmo. Então, pegue a prova, refaça, tá? Tente fazer as questões, tá bom? Verifique o que foi que você errou, veja o que você precisa aprender, que a coisa é urgente, tá? Lembre-se que foi uma prova de coisas que vocês já viram ou deveriam ter visto. De agora em diante, diferente da escola básica, a universidade, você não tem muito a segunda chance. Tá? Na escola básica você faz prova, se você se der mal, você faz recuperação. Aqui, esquece isso. Aqui é a hora da verdade. Você estuda, marcou a prova, fez a prova. Passou, passou. Tá bom? Então, vamos levar a sério o cálculo. Cálculo não se estuda de um dia para a noite. Tá? Não adianta você querer pensar assim, a prova vai ser dia 20, eu vou estudar dia 18. Não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Tá? O projeto Newton ele tem um benefício muito grande de que as aulas são gravadas. E não é só deste ano. Então, se eu fosse você, eu entrava no site, eu entrava no YouTube, começava a assistir as aulas de cálculo 1 desesperadamente. Tá? E o YouTube fez algo hoje em dia que é maravilhoso, né? Você pode acelerar a coisa. Se você se irrita com alguém falando devagar, você deixa a velocidade 1,25, 1,5, 1,75, 2. Isso é maravilhoso, né? Então dá para você acelerar a coisa para você conseguir acompanhar, tá bom? Então corra atrás disso. Não esperem a primeira avaliação para despertarem. Considere a primeira avaliação, que foi essa prova que vocês fizeram, como um verdadeiro despertar para o cálculo de vocês. Beleza? Então vamos dar início ao nosso curso de cálculo de fato, tá? Porque até agora nós apenas demos uma introdução, apresentamos os problemas e vimos como vocês estão. Então vamos lá. O nosso curso de cálculo, o que é que nós vamos ver na nossa aula 1? Olha só, nossa aula 2, na verdade. A gente precisa agora falar de funções elementares, tá? Quais são essas funções? As funções polinomiais, as racionais, função potência e funções definidas por partes.
grande parte desses itens estava na sua prova, tá? E essa é a introdução inicial, é o que a gente precisa dominar bem essas funções para poder fazer os estudos de cálculo em cima delas, tá? Então, o primeiro ponto é justamente este. Consideremos dois conjuntos A e B. Uma função f é uma lei que associa cada elemento x de A a um único elemento de B. Tá? Então, o que é que você tem? Você tem o seguinte, você tem dois conjuntos, então você precisa de uma relação, que eu vou chamar de f, tá? E essa relação faz o seguinte, ela pega elementos do conjunto A e leva em um certo conjunto B, tá bom? E a notação que nós utilizamos é a seguinte, se você chamar os elementos de A de x, a definição da função é fazer o seguinte, é levar em um f de x, tá ok? Qual é a condição para ser função? Que todo elemento de A é levado em algum elemento de B. Primeira condição. Segunda, um elemento de A é levado em um único elemento de B. Aí não pode ser levado em 2 elementos, 3 elementos, não. Só pode ser levado em um único elemento. Tudo bem? Isso é função, tá bom? E você já estudou diversas funções. Existem várias formas de você representar isso. Um dos mais clássicos e iniciais é quando você tem conjuntos discretos. O que é conjuntos discretos? É como se fossem apenas pontos ou apenas objetos espalhados em um certo conjunto. Por exemplo, eu posso pensar aqui no 0, no 1, no 2, aqui no 5, no 6, no 7 e no 8, por exemplo. Tá? Então, a sua função pode acontecer o seguinte, ela pode pegar o 0 e levar no 5, ela pode pegar no 1 e levar no 6, e pode pegar o 2 e levar no 7. A função pode fazer isso. Beleza? Não pode acontecer coisas do tipo o 1 ser levado no 6 e no 7 ao mesmo tempo. Se acontecer isso, não é função. Tá? Pode acontecer isso aqui. Suponha que você tenha aqui dois conjuntos discretos, tá? 1, 2, 5, você tem aqui 6, 7, 8, 9. Pode acontecer isso aqui, ó. O 1 ser levado no 7, o 2 ser levado no 7 e o 5 ser levado no 7. Isso não tem problema nenhum, tá? Eles podem ser elevados todos no mesmo lugar. O que não pode é um elemento T ser levado em dois lugares distintos. Beleza? Então, nós podemos começar a dar nome a esses espaços. Tá? Esse conjunto de saída, de onde está se partindo a função, esse conjunto de saída ele tem um nome e ele é chamado de domínio. Ok? Esse é o domínio. E o conjunto de chegada é chamado de contradomínio. Tá? Mas o que nos interessa no conjunto de chegada não é bem o contradomínio, mas sim exatamente onde se chega. Eu vou apagar, isso aqui não é função, né? Eu vou olhar só para isso aqui. O 7 é onde se está chegando, então o 7 é chamado de conjunto imagem. Tá bom? Então, a imagem da função e o domínio da função. Qual é a notação que nós utilizamos? Existem várias notações, dependendo do livro. Aqui nós iremos utilizar para o domínio, se for o domínio de uma função, eu vou colocar domínio e vou escrever a função aqui no índice. Domínio da função f. Tá ok? Quando for imagem, eu vou escrever assim, imagem, e vou colocar aqui no índice. Imagem da função f. Tá? E geralmente você escreve a condição do domínio e a condição da imagem. Tá? Por exemplo, geralmente você ouvia coisas do seguinte tipo, domínio de f é x que pertence ao conjunto A, não é isso? Que é de onde se está partindo, x pertence ao conjunto A, tal que f de x
é igual a um certo y, onde esse y pertence ao conjunto B. Tá? Mais ou menos coisas desse tipo. Mas a gente vai começar a descrever mais precisamente esses conjuntos. Tá? O conjunto A e o conjunto B. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui na nossa projeção. Então, a imagem, está aí a imagem, tá? E essa aí é a representação que eu acabei de fazer lá para vocês. Esse é chamado de diagrama de flechas. Se você abre qualquer livro de matemática do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, vai ter isso lá, tá? Mas na prática, essas funções onde o conjunto domínio são conjuntos discretos, é bem pouco utilizado, tá? É mais conjuntos que sejam mais robustos, tá? Uma outra forma de representar é através de tabelas, tá? Onde os dias ali seria o domínio e o valor da compra seria as imagens, tá ok? A partir de uma tabela, você também pode tentar determinar qual seria a sua função. Isso se chama modelar, tá? Você sai de uma tabela e tenta modelar qual é a função, tá? Muito bem. Vocês lembram de ter estudado um conceito chamado de produto cartesiano? Produto cartesiano? Vocês lembram disso? O que é produto cartesiano? É se você tem dois conjuntos, por exemplo, um conjunto A e um conjunto B, você quer fazer o produto cartesiano deles? Isso é formar pares ordenados, tá? De que forma? Pares ordenados, onde a primeira entrada pertence ao conjunto A e a segunda entrada pertence ao conjunto B, tá ok? Então, os pares ordenados são assim, x, y. Quais são as condições? O x tem que pertencer a A e o y tem que pertencer a B, tá bom? Esse é o produto cartesiano, tá? O produto cartesiano que nos interessa agora, a gente pode pensar o seguinte: se nós estamos saindo do conjunto A e indo até o conjunto B, que tal se a gente começar a fazer o produto cartesiano disso, né? Ou seja, eu pegar o x e relacionar com a imagem dele, tá bom? Então, se eu fizer isso aqui, olha, se eu fizer o x com o f de x, esses são os meus pares que me interessam agora, x e f de x. Quem é esse x? Esse x ele está no domínio da função, tá ok? Esse aqui é um conjunto, ele é um subconjunto do produto cartesiano A com B. Ele está contido nesse conjunto, tá? Por que ele está contido nesse conjunto? Porque o conjunto B pode ser isso tudo, mas eu posso não utilizar todo o conjunto B. Mas o conjunto A eu uso todo, tá ok? Por isso que esse conjunto aqui ele está contido neste, tá bom? E esse conjunto é um conjunto bem especial, ele tem um nome, ele é chamado de gráfico. Ele é o gráfico da função f, tá? Então, eu vou colocar assim que ele é o gráfico de f, ok? Isso nós definimos como o gráfico de uma função, tá bom? Então, é o produto cartesiano dos elementos do domínio com os elementos da imagem. Muito bem, e o que você conhece classicamente como gráfico de uma função? É isso aqui. Eu vou colocar aqui de x1, eu vou colocar esse aqui x2, esse aqui f de x1, e esse bem aqui, o f de x2.
Tá bom? Então, esse aqui é o gráfico de uma função f, tá? Esse aqui é um gráfico de uma função f, onde dá para eu enxergar claramente que essa região aqui, que eu estou marcando, essa aqui é o domínio da função f, e esta outra região aqui, ó, é a imagem da função f. Tá bom? O domínio e a imagem. Nota que esse gráfico ele é muito particular. Por que ele é muito particular? Porque o domínio ele é um intervalo, de fato. Tá? E a imagem também é um intervalo. Mas o domínio e a imagem de funções não precisam ser um único intervalo. Pode ser diferente. Tá? Por exemplo, vou colocar um outro gráfico aqui para vocês. Suponha a seguinte função. Essa função. Essa função aí, nota que ela começa com uma curva, com a imagem fechada aqui, tá? Começa com uma curva. Quando chega nesse ponto, ela dá um salto, tá ok? Depois vem uma curva que se assemelha à curva inicial. E quando chega nesse ponto do domínio, ela dá novamente um salto, tá? E depois a imagem vem para cá, tá ok? Então, você vai ver que a imagem dessa função é este intervalo, mais esse intervalo aqui e esse ponto. Tá ok? Então, a imagem é a união de dois intervalos com um ponto. Tá? Nota que esse intervalo aqui ele não é aberto e nem fechado, porque ele é fechado na parte inferior e é aberto na parte superior. Tá? A mesma coisa acontece aqui, e esse aqui é um ponto. Tá bom? Enquanto que o domínio dessa função, se eu digo que terminou aqui, o domínio vai ser tudo isso aqui. Tá ok? Então, você tem um domínio que tem um intervalo fechado, tá? Mas a imagem não é um intervalo, tá bom? Isso é uma consequência de um resultado que a gente vai ver um pouco mais na frente. Esses saltos que está dando na função, a gente chama de descontinuidade, tá bom? Então, essa função ela é contínua até esse ponto. Quando chega esse ponto, ela dá um salto de descontinuidade. Tá? Então, ela se torna contínua para cá, mas quando chega nesse ponto, ela dá mais um salto. Deixa de ser contínua nesse ponto, depois torna a ser contínua. Tá bom? Isso é um conteúdo que a gente vai abordar um pouco mais na frente. Muito bem. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? O conteúdo tudo bem até agora? Qualquer dúvida, vai logo no microfone, tá? Vamos lá. O domínio e a imagem. Então, o que você precisa entender? Que uma curva no plano XY é o gráfico de uma função se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Tá? Se você pegar qualquer reta vertical, você pega uma reta vertical aqui, essa reta vertical só pode cortar a curva uma única vez. Se cortar mais de uma, não é gráfico de função. É uma curva qualquer, mas não é gráfico de função. Tá? Nota que se eu começar a deslocar essa reta para cá, faço esse movimento, sempre ela vai tocar um único ponto. Tá bom? Então, como está tocando um único ponto, é gráfico de função. Agora eu te pergunto, e aqui? Será que esse aqui é um gráfico de uma função? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que passar uma reta vertical e ver, está tocando só em um ponto do gráfico? Sim ou não? Sim, está tocando só em um ponto do gráfico. Mas e se eu começo a deslocar essa reta vertical? Vou deslocando, 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 até chegar em um ponto interessante, que seria este ponto. Essa reta vertical aqui. E aí? Ela está tocando em mais de um ponto do gráfico?
Sim ou não? O que vocês acham? Está tocando em 1, 2 ou nenhum? Vocês acham que está tocando em 2? Vamos ver. Aqui está tocando, certo? Porque a bola está fechada. Mas aqui está tocando? Não. Aqui não está tocando porque aqui a bola é aberta. Tudo bem? Então a imagem da função nesse ponto é este ponto aqui. Tudo bem? Então essa reta vertical só toca o gráfico em uma única vez. Se você vai deslocando da mesma forma, quando chegar aqui, também vai tocar uma única vez. Tá? Agora eu te pergunto, se por acaso eu tivesse o seguinte objeto. Esse objeto é o gráfico de uma função? Sim ou não? Não. Por que não? Porque à medida que eu passar retas verticais, quando tocar, o primeiro toque nessa circunferência vai ser tangencial. Beleza, um ponto. Mas qualquer deslocamento dessa reta vertical vai começar a tocar em quantos pontos? Em 2. Como vai tocar em 2? Pelo teste da reta vertical, vai deixar de ser o gráfico de uma função. Tá? É uma curva, uma circunferência. Tá? Mas não é o gráfico de uma função. Beleza? Deu para entender isso? Tá? Então, de agora em diante, se por acaso você for fazer sua prova e cair lá uma função quadrática, esboce o gráfico da função quadrática. Então, vamos caprichar e não vamos fazer coisas do tipo assim, ó. Tá? Já notou o erro, né? Não vá fazer coisas daquele tipo. Aquilo não é gráfico de função. Não, professor, mas é o ramo da parábola. Só se ele receber uma força do vento ali. Mas isso aqui deixa de ser gráfico de função porque essa reta toca no gráfico em 2 pontos. Beleza? Então, toma esse cuidado, tá? Muito bem. Eis aí alguns gráficos para você ver. Observa lá. Olha, esse é o gráfico de uma função cúbica, tá? E você vai passando retas verticais e você vai ver que toca só em um único ponto, tá? Aqui você tem uma figura. Qual é essa figura? Qual é essa figura? Elipse, né? A elipse, assim como a circunferência, não é o gráfico de uma função. Muito bem, então vamos falar de domínio agora. Quando não especificado, o domínio de uma função é o maior subconjunto tal que a função esteja definida. Tá? Então, contudo, para determinar esse maior subconjunto é necessário fazer algumas considerações, pois podem haver restrições sobre o domínio de uma certa função. Vamos lá. Vamos começar com o domínio, então. Vamos pegar essa primeira função, deixa eu escrevê-la aqui. Vou escrever essa primeira função, f de x igual a k sobre x quadrado menos 16 vezes x menos 2 ao quadrado. Ok. Essa função, vamos determinar o domínio dessa função? O que seria o domínio de uma função desse tipo? Existe restrição para eu fazer contas em cima dessa função? Existem restrições? Sim. Né? Só para deixar claro aqui, esse k ele é uma constante real, tá? Ele não é variável. A única variável aqui é x, tá bom? Então, qual seria a restrição? Não pode ser zero onde? Na parte de baixo da fração, né? Nesse denominador não pode ter zero. Né? Então, eu tenho que olhar para o denominador dessa função e tenho que retirar todos os valores de x, que faz com que esse denominador fique igual a zero. Tudo bem? Então, se eu estou interessado no domínio da função,
eu preciso excluir os valores de x, tais que esse denominador aqui, x² menos 16, vezes x menos 2 ao quadrado, então acho que isso aqui seja igual a zero. Eu preciso excluir esses caras, tá? Porque se dá zero, não existe divisão por zero, vai ficar indeterminado, tá bom? Vamos lá, então me ajudem. Então, quando é que esse produto dá zero? Quando é que o produto entre duas coisas dá zero nos números reais? Quando um deles é zero, né? Esse aqui é zero ou esse aqui é zero. Então, vamos verificar quais são os zeros daqui e quais são os zeros daqui, tá bom? Então, no primeiro caso, aqui nós temos x² menos 16 igual a zero, certo? Então, vai ficar x² igual a 16. Quais são os valores de x que elevado ao quadrado dá 16? Mais e menos 4, certo? Então, aqui é x igual a mais e menos 4. Pronto, eu já tenho dois números que eu preciso retirar do domínio, tá? Vamos para outra parte? Eu quero que x menos 2 ao quadrado, eu quero saber onde é que isso é igual a zero. Quando é que esse quadrado dá zero? Quando? Quando x é igual a 2. Muito bem. Então, isso aqui implica que x igual a 2. Ótimo. Então, eu já sei onde a função dá zero, que é no mais 4 e no menos 4, e no 2, né? Então, eu já posso escrever agora o domínio da minha função f. É uma função real, então são valores reais, tais que... Como é que eu vou escrever esse resto aí? X, né? X tem que ser diferente de quem? De 2, de menos 4 e de 4. Tá bom? Tá meio feio isso aqui, ou você pode colocar assim, ó. X não pertence a esse conjunto. A 2 menos 4 e 4. Tudo bem? Você pode escrever assim, tá? Então, esse é o domínio dessa função. Então, você, de agora em diante, uma das suas principais preocupações tem que ser essas. Você olha para a função e já se pergunta qual o domínio dela, tá? Olha para o domínio e já retira os caras que vão te dar problema, ou seja, os caras que não estão no domínio. Porque se você não toma esses cuidados, pode ser que você comece a trabalhar com essa função e lá na frente, essa função, alguma parte dela seja interessante no 2, no menos 4 e no 4. Mas como você esqueceu de retirar esses pontos, você pode querer usá-los lá na frente. Isso pode ser um problema grave, porque ele nem faz parte do domínio, tá bom? Então, eles são números que não são para serem utilizados agora, tá? Eles não fazem parte do domínio, mas como nós fizemos na aula 1, eles são pontos interessantes. Eu posso não usá-los, mas nada me impede de me aproximar deles, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, o 2 não faz parte, mas 1,99999, o que será que acontece ali, né? Então, você começa a fazer conta com números que estão perto do 2, por exemplo, para enxergar características interessantes da função, tá bom? Muito bem, então essa foi a nossa primeira função. Vamos para a segunda função. Deixa eu anotar aqui a função g, ela é 2x, esse aqui é o nosso segundo exemplo de hoje, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. A função g, ela é um quociente entre 2x menos 6 por raiz de x² menos 9. Bem interessante essa questão, né? E aí? É um quociente agora
Já trabalhamos agora há pouco com quociente, já sabemos que em quociente, qual é a nossa preocupação? É não deixar o denominador zerar, né? A preocupação aumentou agora? Sim? Então, além de não deixar o denominador zerar, o que é que nós não temos que deixar acontecer? Ficar negativo dentro da raiz, né? Uma preocupação a mais agora, né? Então, não existe raiz quadrada nos números reais de números negativos. Então, eu preciso determinar onde que x² menos 9 é negativo para poder retirar eles, tá? Então, vamos lá. x² menos 9, vamos logo determinar onde é que ele dá zero, tá bom? Onde é que dá zero? Diz para mim. Onde é que isso dá zero? Três e menos 3, tá bom? Então, mais e menos 3 vai dar zero. Sabemos como é o gráfico disso aqui? Da função x² menos 9? Sim ou não? Uma parábola com cavidade para cima. Toca no eixo x em quais pontos? 3 e menos 3. Toca no eixo y em quais pontos? Menos 9. Então, sabemos tudo da parábola, né? Então, aqui, vamos só esboçar aqui o gráfico. Então, você sabe que no 3 e no menos 3 tem que tocar aí. E passa no menos 9, né? Vou colocar o menos 9 aqui. Então, o gráfico é mais ou menos assim. Opa. Tá ok? Esse mais ou menos é o gráfico, tá? Então, o que é que você percebe? Que do 3 para lá, essa função é positiva. E do menos 3 para cá, ela também é positiva, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui, ó. x² menos 9 é maior que zero se... Vê se você concorda comigo. Se x pertence... Concorda com vocês, vai. Se x pertence aonde? Menos infinito. Até onde? Infinito até? Até menos 3. Aberto ou fechado? Aberto ou fechado? Aberto. Por que aberto? Porque no fechado dá zero. Tá bom? Então, de menos infinito a menos 3, aberto, unido com quem mais? Com 3, aberto, com 3 aberto, até mais infinito. Deu para entender? Tá bom? Perfeito. Então, isto aqui é positivo nesse domínio, tá? Muito bem. Então, já sabemos onde é que ela é positiva. Então, acho que agora nós já conseguimos escrever o domínio dessa função g. Então, pensar no domínio da função g é quem? São valores reais, tais que... São valores reais, né? Tais que o x satisfaça isso, tá? Mas aí eu te pergunto, nós olhamos só para o denominador dessa função? Por que ninguém olhou para o numerador? Porque não tem importância alguma, não faz diferença alguma para o domínio. No numerador, nós temos uma função afim, e a função afim está definida para todos os números reais. Então, não tem restrição no numerador, tá bom? Muito bem, então, nossa importância mesmo era olhar só para o denominador mesmo, tá bom? Então,
números reais, o domínio, tal que o x satisfaça isso, tá? X pertence a menos infinito até menos 3, unido com 3 até mais infinito. Tudo bem? Ficou claro o domínio? Tá? Não? Não? Qual foi o problema? Pode vir aqui, fala aqui pra gente. Tá, diz aí qual foi o problema. Tá processando? Tá. Ok. Então, o domínio, que informação que ele te dá? Que se você tá com a intenção ou a pretensão de fazer o gráfico desta função, primeira coisa que tu tens que pensar, vai lá, coloca o plano cartesiano. Aí você coloca o seu plano cartesiano. Ah, eu quero fazer o gráfico dessa função. Você tem que logo olhar para o domínio dela. Tá? De menos 3 até 3, não pertence ao domínio. Então, a primeira coisa que tu tens que fazer, marca lá o menos 3, marca lá o 3, passa uma reta aqui logo, passa uma reta lá e diz, ó, eu não posso fazer bobagem nesse lugar, tá? Não posso cometer essa falha. Não existe nada nessa região, esquece isso, tá bom? Porque essa região não pertence ao domínio da função. Eu só posso desenhar gráfico à direita do 3 e à esquerda do 3. Deu para entender? Então sempre faça isso. Olhou para o domínio da função. Você retira as coisas que não servem, já desenha o plano cartesiano e retira essa região lá, ou essa linha que possa atrapalhar. Tá bom? No nosso caso aqui desse problema anterior, vamos colocar aqui, como seria a sua restrição? Então, a sua restrição seria o seguinte, ó, se fosse o gráfico da função f, você teria que fazer o seguinte, você coloca o plano cartesiano, tá? Qual eram as nossas restrições? 2 menos 4 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, você já faz isso aqui, ó. Pronto. Você já desenha o seu plano cartesiano, já coloca essas 3 linhas lá para você apagar depois, tá? E você já coloca na sua cabeça, o gráfico não pode tocar nessas 3 linhas. Se tocar em alguma dessas 3 linhas, ferrou, tá? Porque essas 3 linhas estão fora do domínio da função. Tudo bem? Mas nada te impede de chegar perto das 3 linhas, né? Nada te impede de se aproximar pela esquerda e pela direita, né? E é nesses momentos que a emoção flui, porque o gráfico pode começar a fazer coisas desse tipo, assim, né? Pode fazer coisas desse tipo, tá? E a beleza gráfica em funções que têm problemas do domínio estão justamente nessas regiões. Os gráficos geralmente fazem coisas desse tipo, tá bom? Tudo bem? Eles tendem a explodir para mais infinito ou para menos infinito, tá? Não é esse necessariamente o gráfico, tá? Só estou dizendo o que pode acontecer. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Até aí alguma pergunta? Tem gente lá na sala 8? Como é que tá o pessoal? Tá, como é que tá aí o pessoal da sala 8? Tá dando para acompanhar, pessoal? Faz pelo menos um coração aí, vai. Ah, olha lá, ó. É. Tá ótimo. Tá dando para acompanhar aí? Tudo ok? Tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só acionar, tá? Vamos lá, vamos continuar. Muito bem, agora eu vou listar agora para vocês aqui algumas funções elementares que serão de muita importância no nosso curso. A
Primeira, funções polinomiais, tá? Eu coloquei ali a função geral de uma função polinomial de grau n, tá bom? A função polinomial de grau n, ela tem essa cara, tá? Outra função. Essa é uma restrição de uma função polinomial. Essa é chamada de função afim, tá ok? É quando o expoente é 1, o expoente do x. Claramente, esse a, que é o coeficiente angular, tem que ser diferente de 0, tá bom? Essa é a função afim que vocês estudaram lá no ensino básico. E a ideia da função afim é justamente essa, que esse a, ele determina se a função é crescente ou decrescente, tá? Então, vamos fazer só um exemplo rápido aqui para matar a saudade lá da escola. Então, f de x igual a 3x menos 4. Tá bom? Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Vamos só esboçar o gráfico dessa função, f de x igual a 3x menos 4. Já de cabeça, essa função é crescente ou decrescente? Crescente por quê? Porque o coeficiente angular, que é esse número que está na frente do x, ele é um número positivo, não é? Então, a função é crescente. Ela toca o eixo y em algum lugar? Sim ou não? Sim. Toca onde? No menos 4, que é o coeficiente linear. Ela toca o eixo x em algum lugar? Sim ou não? Sim, tem que tocar, né? Porque ela tem inclinação. Se ela tem inclinação, tem que tocar no eixo x. E como é o nome desse ponto onde toca no eixo x? É a raiz da função. E como é que se acha a raiz? Você pega a função e iguala a 0. Né? E você determina o x. Então, vamos fazer isso? Vamos só determinar o zero da função logo aqui. F de x igual a 0. Você tem que ter, então, 3x menos 4 igual a 0. Então, você vai ter, passa o 4 para lá e o 3 divide. Tá bom? Essa é a raiz da função. Tá ok? 4/3. E o gráfico? O gráfico dessa função, vocês já me falaram que ela passa aqui no menos 4, né? Então, vou marcar aqui o menos 4. Ela passa aí no menos 4 e passa no 4/3. 4/3 é um valor um pouco maior que 1, né? Aqui 2, 1, então aqui 1, um pouco maior que 1. 4/3. Então, o gráfico é uma coisa assim. Ok? Esse é o gráfico dessa função, tá? Se você quer estudar o sinal dessa função, é só você olhar onde ela está acima do eixo x, onde está abaixo. Daqui para lá ela é positiva e antes da raiz ela é negativa. Tudo bem? Deu para lembrar, né? Muito bem. Função quadrática. Vamos lá, função quadrática, o que é que você tem? A função polinomial do segundo grau, tá? É uma função que tem essa forma, ax² mais bx mais c, e esse a, ele determina o que mesmo? Concavidade, né? Se o a é positivo, concavidade para cima, e se o a é negativo, concavidade para baixo, né? É ele que determina isso. E o c? O C determina onde toca o eixo Y. E o B? Geralmente o pessoal não sabe o B. Isso, o B determina qual ramo da parábola toca o eixo Y. Se o B é positivo, o ramo que toca é o ramo crescente. Se o B é negativo, o ramo que toca é o decrescente. Então, se soubesse isso, eu resolvia rapidinho uma questão da prova, né? Porque tinha um gráfico lá e queria saber se o A, o B e o C eram positivos ou negativos, né? Muito bem. Esse é o gráfico da função. Então, vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos trabalhar um pouquinho.
Deixa eu fazer aqui no quadro 1. Vamos simplificar essa coisa aí. Aqui, de fato, começa cálculo 1. Mais especificamente nessa conta. Então, eu quero fazer essa simplificação. Eu quero fazer a simplificação f de x mais h menos o f de x sobre h com esse h diferente de zero. Tá bom? Quero fazer essa simplificação. Olha, eu disse h diferente de zero, né? Mas nada me impede de pegar o 0,00050 casas de zero e colocar um 1 lá no final, né? Nada me impede de fazer isso. Então, é isso que a gente vai fazer. E a função que a gente tinha lá, qual era? Deixa eu só ver a função rapidinho. A f de x. Quem era a função? É ax² mais bx. Eu vou acrescentar o c também, tá? Então, ax² mais bx mais c. Acrescentar o c. Tá bom? Vamos fazer essa simplificação? O que ele está falando aqui? Ele quer que você calcule o f de x mais h. O que significa isso? Quem sabe? Que no lugar do x, tu tens que colocar x mais h. É isso que tu tens que fazer, tá bom? Então, eu vou chamar essa coisinha aqui de a, tá bom? A, tá? Então, esse meu a, ele é quem? F de x mais h, no lugar do x, x mais h. Então, vai ficar a x mais h ao quadrado mais b x mais h mais c. Isso tudo que eu escrevi é só f de x mais h, tá bom? Agora, menos o f de x, tá? Quem é o f de x? É a x² mais bx mais c. Mas isso tudo eu tenho que dividir por h. Vai lá, dividindo por h. Tá bom? Ok? Olha que coisa linda que está ficando. Ó. Eleva isso aqui ao quadrado, né? Quadrado da soma, certo? Então, vai ficar a x² mais 2xh. Que saudade da sétima série, né? Mais h² mais, olha lá, distributiva, né? bx, eram felizes e não sabia. Mais bh, mais c, jogo de sinal, né? Menos ax² menos bx menos c. Isso tudo dividido por h, tá? Vamos lá? É igual a ax² mais, olha a distributiva aqui de novo, 2ax h mais ah². Olha que lindo aqui, ó. Tem um bx positivo aqui, um bx negativo aqui, ó. Tá bom? Ok? Tem um c positivo e um c negativo. Já foi embora, né? Então, sobrou quem? bh menos ax². Isso tudo dividido por h. Tá bom? Nossa, isso aqui saiu muito torto, né? Eu vou tentar fazer outra pior. Vamos lá. Então, o que é que você pode fazer agora? Dá para fazer alguma coisa aí? Ax² está positivo e aqui está negativo. Dá para cancelar ainda. Que coisa linda, né? Nossa, isso aqui é emocionante.
Vamos lá para essa outra parte. Então, como é que vai ficar? Vai ficar aquele meu A. Aquele meu A vai ficar assim, ó. Você já observou que tem H aqui, aqui e aqui? Tem H nas três parcelas. Vou colocar H em evidência, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2AX mais AH mais B. Isso tudo vezes H, tá? Coloquei H em evidência. Sobre H. Todos acompanharam? Coloquei o H em evidência. Então eu posso simplificar aqui, ó. Nossa, então o seu A é igual a 2AX mais B mais AH. Tá bom? Mas e se esse H for um cara muito pequeno? Se esse H tender a chegar muito perto de zero, o que você acha que vai acontecer com isso aqui? Vai chegar muito perto de zero também, né? Certo? Então, se eu fizer esse H ir para zero, a tendência é que isso aqui vá para zero. Tá bom? Porque o A está fixado, tá? Mas o H eu posso tender ele cada vez mais perto de zero. Então, vai me sobrar aí eu já vou mudar de letra esse cara. Vou colocar assim. Não, assim não. Eu vou colocar um negócio de propósito. Eu vou colocar assim, tá? A linha. Vai sobrar 2AX mais B. Que coisa linda. Sabe a emoção de pegar a bicicleta pela primeira vez e não cair? Pedalar sem não cair? Sabe a emoção de pular na piscina e não se afogar? Sabe, assim, o entusiasmo daquele primeiro beijo esperado? Sejam bem-vindos à primeira derivada da vida de vocês, né? Que coisa linda. Essa é a primeira derivada que vocês estão vendo. Esse vai ser o dia marcante na vida de vocês. É capaz que alguns de vocês vão fazer print dessa parte, colocar o rosto de vocês e postar em alguns lugares assim. Hoje foi o dia da derivada, de ver a derivada, né? Então tá aí, né? Que coisa linda. Essa é a derivada da função quadrática, que a gente ainda vai explicar o que é isso, né? Mas o que nos interessa é só esse quociente aqui, né? Esse dia ele é brilhante, brilhante. E olha o que mais. É tão emocionante isso aqui que ele nos dá uma informação assim fabulosa, tá? Porque o que nós tínhamos é uma função quadrática assim. Função quadrática nós sabemos que é uma parábola, certo? Então, ou é com cavidade para cima ou para baixo. Eu vou supor que é para cima, tá bom? Sem perda de generalidade, eu vou dizer que esse A é positivo, então a minha parábola tem concavidade para cima. Ela é uma coisa assim, tá bom? E já que eu encontrei um negócio que eu chamei aqui para vocês de derivada, essa derivada depende de x, tá? Então, a linha que depende de x, eu posso tentar fazer a linha de x igual a zero, né? Por que não? Então, você faz isso aqui igual a zero, então você vai ter essa coisa toda, 2ax mais b igual a zero, certo? Diga. A gente aprende muito no ensino médio que a concavidade para cima é sorrindo e a concavidade para baixo está triste. Isso aqui na universidade eu não posso utilizar esses termos.
Você pode utilizar o termo que você bem entender, desde que esteja matematicamente correto. Tá bom? A sua preocupação tem que ser se a matemática está correta ou não. Vamos lá. Então, fazendo isso aqui igual a zero, olha o que vai acontecer. O b vai passar para lá, certo? E o 2a vai passar dividindo, tá bom? Então, x é igual a menos b sobre 2a. Olha que lindo. Vocês conhecem esse cara? Conhece esse cara? É o x do vértice. É o x do vértice. Olha que lindo, cara. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o x do vértice é a raiz da derivada. A derivada é uma função afim. E a raiz, ela divide exatamente onde a função é positiva e para onde ela vai ser negativa, né? Então, como eu supus que esse a é positivo, então esse cara aqui é positivo, então essa função é crescente, certo? Então, se o eixo x estivesse aqui, esse seria o vértice, né? Olha o que nós teríamos. Essa seria a derivada dessa função. Olha que coisa linda. Antes do x do vértice, ela é negativa e a função é decrescente. Depois do x do vértice, a derivada é positiva e a função é crescente. Nossa! Além do primeiro beijo, ainda teve o aceite do namoro, né? Muito bem, muito bem. A gente só pode, olhando para isso, a gente só pode dizer que dia, né? Que dia. Vamos lá. Então, vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo é você simplificar isso aí, tá? Simplificar isso aí para a função afim, tá bom? Então, já vai um bom exercício para você hoje na fila do RU. Nossa, na fila do RU deve dar para fazer muitos exercícios, cara. Nossa, Eu acho que vocês conseguem resolver uma sessão do Guidoriza na fila do RU, facinho, assim, antes de pegar a senha, né? Fácil, fácil, fácil. Aproveitem. Aproveitem, esses são momentos únicos. Por incrível que pareça, vocês sentirão falta e saudade do RU. Mais especificamente da feijoada. Ah, aquela feijoada. Vamos lá. Então, apresentando agora para vocês a função cúbica. Eis aí a função cúbica para vocês. Nota que ela só tem um fator a mais comparado com a função quadrática. Foi colocado um ax ao cubo ali na frente, ó, tá bom? E muito provavelmente ela já não deve ter mais só uma concavidade, tá? Ela vai ser algo assim, ó. Algo um pouquinho mais interessante, assim, tá? A função cúbica, tá bom? Nós iremos fazer vários exemplos com esse tipo de função. Esse é o gráfico dela. Função racional. A função racional é uma das... Nós já estamos trabalhando com ela, na verdade. Quando a gente colocou aqueles denominadores com polinômios ali embaixo, já são funções racionais, tá? Muito interessantes as funções racionais. O que você precisa tomar cuidado das funções racionais é sempre olhar para o domínio. Sempre olha para o denominador. Exclui logo os caras que estão zerando o denominador, tá? Que eles vão te dar problema. Eles fazem parte do domínio, as funções racionais. E esse foi um exemplo que nós vimos na aula retrasada. Nós vimos um semelhante a esse. Eu acho que é só inverter a função, tá? Nesse caso aí, nós temos f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. Tá bom? Essa aqui é uma função racional, onde você tem polinômio em cima e polinômio embaixo. Tá? E nota que você não precisa olhar para a parte de cima para entender sobre domínio, porque em cima é uma função afim,
função afim não tem problema de domínio, tá? Embaixo também você tem uma função afim. Aí você diz, também não tem problema de domínio? Não, porque você está no denominador. Como você está no denominador, você tem que retirar os elementos que vão zerar aqui embaixo. Mais especificamente, você tira a raiz desta função. Então, o domínio dessa função aqui, o domínio da função f é todos os reais. E você retira o x igual a menos 1. Tá bom? Você retira ele. Tá? Ele é o único que não te interessa. Tá ok? E esse, na verdade, foi um último exemplo, um semelhante a esse que nós vimos, que eu pedi para o colega ficar fazendo contas para mim, lembra? Atribuindo o valor de x 10, 100, 1000 e viu o que era que acontecia. Basicamente, o que você precisa enxergar que o numerador ele é muito semelhante ao denominador. Tá? Como eles são muito semelhantes, então se você manda isso para o infinito, a tendência é que esses dois números cheguem muito perto um do outro. Tá? Então a divisão deles tende a ser 1. Tá bom? Então ele tende a ter uma assíntota, que a gente vai chamar de assíntota horizontal. E as assíntotas verticais vão surgir justamente no domínio. Isso são coisas que a gente vai ver mais na frente quando a gente vê limites. Tá? Muito bem, esse aí é o gráfico dessa função racional. Vamos pensar nesta função. Nessa função aí. Vamos pensar nessa função. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é simplificar, né? Simplificar é uma das coisas que a gente mais gosta porque, como a própria palavra já nos diz, ela simplifica bastante a vida, né? Só que, ao mesmo tempo, ela pode ser algo perigoso. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o que você simplifica. Eu vou pegar essa função para você ter uma noção do que eu quero dizer. F de x igual x quadrado mais 3x menos 4, x quadrado menos 9. E aqui embaixo, x quadrado mais x menos 12, x mais 3. E ele já está me dando domínio lá. Olha lá, o domínio, ele exclui o menos 4, o menos 3 e o 3. Tá bom? Então, se ele está excluindo esses três caras, muito provavelmente esses três caras devem zerar aqui embaixo, né? Vamos verificar. O menos 3 vai zerar essa parte. Tá bom? Menos 3 com mais 3 vai dar 0. Então, é o problema dessa parte. O menos 4, quando você substituir aqui, aqui vai dar 16, positivo. Aqui, menos 4 com menos 12 dá menos 16. Então, vai zerar. Né? E o menos 3 ao quadrado, vai dar 9, né? 9 com... menos 3 não, é o 3, né? O menos 3 já testei. O 3. 3 ao quadrado dá 9, com mais 3, 12. Com menos 12, 0. Tá bom? Então, esses são os três problemas do domínio. Tá ok? Então, o que é que você já tem que fazer? O que foi que nós falamos? Sempre que você olha para as funções e você já sabe as restrições do domínio, então você já pensa assim, eu tenho que olhar para esses caras, menos 4, menos 3 e 3, eu tenho que retirar eles. Menos 4, menos 3 e 3. Então eu já sei que não pode ter gráfico onde estão esses caras. Não pode ter gráfico aí. Tem que retirar logo isso, tá? Então você já sabe, não pode ter gráfico aí. Mas como seria o gráfico dessa função? É muito simples o gráfico dessa função. Muito simples depois que você simplifica, tá? Por exemplo, você já sabe que as raízes desse cara aqui são menos 4 e 3. Então quer dizer que esse cara, o x quadrado mais x menos 12, ele pode ser escrito como x mais 4 vezes
x menos 3. Tá bom? Porque são as duas raízes, tá? Então, ótimo. Esse aqui de cima se assemelha a esse aqui de baixo, certo? Porque aqui você pode olhar com x² menos 3 ao quadrado. Quadrado de diferenças de quadrado, é o produto da soma pela diferença, certo? Então, esse cara aqui, o x² menos 9, você enxerga ele como x mais 3 vezes x menos 3. Ok? Muito bem. Agora só nos resta saber se esse cara de repente tenha algum destes como raiz, né? O 3, que é positivo, não vai servir porque já vai dar alto o valor aqui, não deve zerar. Vamos ver o menos 3. O menos 3 aqui vai dar 9 positivo, aqui vai dar 6 negativo. Não vai zerar, né? O 4 negativo. 4 negativo aqui vai dar 16 positivo, aqui vai dar menos 12 com menos 4 dá menos 16, vai zerar, tá bom? Então, o menos 4 é uma raiz, tá? Quem é a outra raiz desse cara? 1, né? 1. 1 com 3 vai dar 4, tá bom? Então, 1 e menos 4 são as raízes. Então, vamos reescrever esse cara, o x² mais 3x menos 4, ele é igual a x menos 1 vezes o x mais 4. Tudo bem? Tá? Então, tendo feito essas decomposições aí, eu posso reescrever a minha função f. Ela é igual a esse primeiro fator aqui, ele é esse. Esse segundo fator está aqui, ó. E aqui embaixo é isso que nós escrevemos, foi o primeiro, né? Então, x mais 4 vezes x menos 3, e já tinha lá o x mais 3. E agora? O que é que você faz? O que faz? Simplifica. Né? Simplifica. Por que posso simplificar? Quando são números, né? Mas e se eles fossem zeros? Se eles fossem zeros, ia dar para simplificar? Quando eu faço a pergunta se eles fossem zeros, você deveria me perguntar de volta, mas eles são zeros? Eles não são zeros. Por que não são zeros? Porque foi retirado esses caras do domínio. Eles só serão zeros nesses caras. E esses caras estão no domínio. Tudo bem? Como eles foram retirados, eles não são zeros. Beleza? Beleza, então eu posso simplificar, né? Vamos lá, simplificando o x mais 4 com x mais 4, o x mais 3 com o x mais 3 e o x menos 1 com... Aliás, x menos 3 com x menos 3. Sobrou quem? X menos 1. Não disse que era fácil? Tá bom? Então, a minha função é f de x igual a x menos 1. Dá para esboçar o gráfico agora disso aqui? Sim ou não? Você prefere esse ou esse aqui? Deve ser esse, né? Mas, atenção, muita atenção. Olhos curiosos na hora da prova tendem a olhar para o lado para ver se as contas estão batendo ou pegar uma dica assim inesperada, né? De repente o amigo olha para o lado e vê, essa é a função, oh, maravilha, vai lá, esboça o gráfico e
arrebentei. Não, você foi arrebentado. Porque se você esboçar o gráfico desta função, tu se ferrou. Porque o gráfico desta função não é o gráfico desta função. Elas são funções distintas. Ok? Essa aqui, ela não está definida no -4, no -3 e no 3. Essa aqui tem problema nesses números? Nadinha. Entendeu? Então, essa aqui é apenas uma função auxiliar. Apenas isso, não passa disso. Beleza? Então, é até bom que você coloque aqui, ó, entre aspas. Ela é só uma função auxiliar, ela não é a mesma função lá de cima. Tá? Então, para esboçar o gráfico agora, x menos 1 é uma função afim, que passa pelo -1 no eixo y e é crescente. Tá? Então, eu já sei, tem que passar pelo -1, passa pelo 1 e é crescente. Aí, vou fazer isso aqui, né? Se tu fazes isso, ferrou, né? Tu não pode fazer isso. Porque ela não está definida no 3. Se ela não está definida no 3, aqui não tem gráfico. Tá? Aqui é bola aberta. Tá bom? Não tem gráfico aí. Tá? Aí você continua aqui. Aqui também, esse aqui é o -3. No -3 também não tem gráfico. Não faz parte do domínio. Então aqui também é bola aberta. Beleza? Também é bola aberta aqui. E no -4 também não faz parte do domínio. Aqui também é bola aberta. Beleza? Então, o gráfico desta função é isso aqui, ó. É essa reta com 3 buracos. Tá? Se nós falarmos de continuidade, essa função, quando chega aqui, ela deixa de ser contínua. Ela tem um pequeno furo no seu domínio. Depois continua, deixa de ser contínua novamente. Contínua, deixa de ser contínua. Tá? Beleza? Deu para entender? Então, muito cuidado quando eu falei a respeito de simplificar. A simplificação ela é algo que vai te auxiliar no teu esboço gráfico, mas ela não te dá a resposta final. Você tem que pensar um pouquinho, porque você pega aquela função simplificada ali no final, ela não é a mesma do início. Tá? Fique sempre na sua mente qual é o domínio. Tá bom? Para não cometer o erro de esboçar o gráfico sem colocar esses furos. Beleza? Se você coloca a reta aqui, você não ganha nada. Poxa, professor, mas eu tive todo esse trabalho para simplificar. Os meninos do 7º ano fazem essa simplificação. Eu quero saber você. Aqui é aqui. É aqui que a gente se entende. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, eis aí o gráfico. Função potência. Função potência é uma função que é desse tipo. Ela é x elevado a um expoente, tá? E esse expoente pode modificar. E se de repente esse expoente for uma fração, aí você chegou numa função legal, né? Que é a função raiz. A função raiz, por exemplo, esse expoente é meio, tá? E o gráfico da função raiz é esse aí, tá bom? Esse é o gráfico da função raiz. Então, deixa colocar uma função aqui. Antes, deixa eu só ver qual é a próxima função para... Tá.
Deixa eu colocar uma função aqui só para a gente treinar um pouquinho mais de domínio em imagem. Suponha que você tenha o seguinte problema. Você tem um retângulo. Ok? Esse retângulo aqui é 90 graus, né? E você tenha esse segmento. E esse tamanho seja x. Tá bom? Essa altura aqui é k e a base aqui é tamanho m. Beleza? Suponha que você tenha isso. E eu pergunto para você assim, você consegue descrever uma função? Escrever uma função que descreva a área desse triângulo em função de x? Uma função assim. A de x seria igual a quem? Como se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Tá? Quem é a base desse triângulo? O x. E a altura? K. Isso sobre 2. Pronto. Essa é a função. X vezes K sobre 2. Ou Kx sobre 2. Tá? Essa é a função. Suponha que eu sempre tenho um triângulo aqui, mas que eu quero ficar movimentando esse ponto. Eu quero levar para lá, eu quero trazer para cá, quero ficar fazendo essa brincadeira. E à medida que eu vou modificando a posição desse ponto, automaticamente a área vai aumentando ou diminuindo, certo? Vai acontecendo uma dessas duas coisas. Essa é uma função afim, certo? É uma função afim. E se eu te pergunto qual é o gráfico dessa função área, você consegue esboçar para mim o gráfico dela? Qual seria o gráfico dessa função? Alguém tem uma ideia? Uma reta que passa por onde? Passa por onde essa reta? Passa no eixo y onde? No zero. Tá? Então ela passa aqui pelo zero. E ela é crescente ou decrescente? Crescente por quê? Porque o k tem que ser positivo, ele é uma medida, certo? Então é crescente, tá? Então é crescente. Agora, se eu te disse que sempre existe um triângulo aqui, essa bola aqui tem que ser aberta ou fechada? Aberta. Porque se ela fosse fechada, significaria que esse x seria 1 hora, seria zero. Se for zero, deixou de existir triângulo. Então saiu do contexto. Então tem que ser aberta. Então essa bola tem que ser aberta. Tá bom? E existe gráfico para cá? Existe essa parte aí? Não, por quê? Porque é área. Área é um valor positivo. Então não existe essa parte. Muito bem. Então não existe essa parte. E vai até onde isso? Qual é o valor máximo? Até onde eu posso levar esse x? Eu posso ir levando até chegar lá no final, né? Certo? Quanto seria a área desse final aí? Qual seria o valor máximo, então? Quando x for igual a m. Beleza? Esse seria o valor máximo. Então vai dar m vezes k sobre 2. Tá? Então m vezes k, suponha que é esse carinha aqui.
Aqui é o m. Então, aqui vai dar m vezes k sobre 2. Pergunta que eu faço. Aqui a bola é fechada ou aberta? Fechada. Por que fechada? Porque pode chegar lá, não é isso? Pode chegar lá. Então, aqui é fechada. Tá bom? Perceberam? É uma função afim, muito simples, mas que se você não tomar cuidado, você erra o domínio e erra a imagem. Tá? Então, o domínio dessa função, por exemplo, o domínio dessa função A, eles são valores reais, tal que esse x ele tem que ser maior que zero, mas ele pode chegar até o m. Tudo bem? Ele pode chegar até o m. E a imagem? A imagem dessa função são y que pertencem aos reais, tal que esse y ele é maior que zero, mas ele pode chegar até mk sobre 2. Beleza? Tá bom? Muito bem. Essa aqui é uma função, a função 1 sobre x, uma função potência, onde o expoente do x é menos 1. A gente vai pensar muito nela ao longo do curso. O gráfico dela é esse, tá? E a gente vai fazer modificações dessa função. Tipo, você acrescenta uma constante e você desloca o gráfico para cima. Né? Aplica o módulo dela, aquela parte que está negativa vai para cima. Tá? E você vai começar a trabalhar nessas coisinhas dela. Tá bom? Funções definidas por parte. Caiu na prova de vocês, né? Caiu na prova, função definida por parte. Aquela função de módulo lá, que tinha módulo de uma soma mais o módulo de uma outra soma lá. Eu queria saber qual era a função que descrevia aquelas somas, né? É função definida por parte, tá? Vamos ver o gráfico dessa aí? Diga. Ele tá nos perguntando as funções que existem. Tem a parábola, tem as retas, tem hipérbole, e ele quer saber essas que fazem assim. Depende de como você faz assim. Pode ser seno, pode ser cosseno. Geralmente são funções trigonométricas. A gente vai chegar nelas ainda. Tá ok? Muito bem, então vamos fazer o gráfico dessa função aí. F de x igual... Deixa eu só ver a função. Eu acho que deve ser x². Se o x for maior ou igual que menos 1. E 1 menos x, se esse x for menor que menos 1. Essa é a função. Tá? Muito bem. Vamos traçar o gráfico dessa função. Tá? Então, nós já temos ferramentas suficientes para determinar o gráfico dessa função, porque essa primeira parte é uma função quadrática e a segunda parte é uma função afim, que são dois tipos de funções bem conhecidas. Né? Então, olha lá. Então, eu vou colocar aqui o plano cartesiano. Eu sei que no menos 1 acontece um gap, né? Acontece uma modificação brusca, né? No menos 1 aqui nesse carinha, acontece algo diferente. Vamos calcular o f de menos 1. Quanto é o f de menos 1? Quem é que eu tenho que utilizar? Tenho que usar o x² ou tenho que usar 1 menos x? Tem que usar o x², né? Porque o igual está aqui, tá? Então vai ficar menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado é 1. Ok? Então, f de menos 1 é 1. Então, 1 aqui. Pronto. Essa aqui é a imagem do menos 1. E eu sei que do menos 1 para lá, o gráfico é x². E o gráfico do x² a gente sabe fazer, né? Certo? O gráfico do x² é isso aqui, né?
Ok? Do menos 1 para lá. Esse é o gráfico. E do menos 1 para cá, o que acontece? Se eu pudesse usar o menos 1 aqui, se eu pudesse, tá? Vamos ver quanto daria. 1 menos, no lugar do x eu coloco menos 1. Menos 1 com esse menos vai dar mais 1. 1 com mais 1 vai dar 2. Ok? Então, se eu pudesse usar aqui, daria 2. Então, esse carinha aqui é 1. O 2 por aqui assim. Então, daria 2. Mas não é 2, né? Então, vou colocar aberto aqui. Porque a imagem desse ponto é o menos 1. Tá bom? E como é o gráfico disso aqui? 1 menos x é o gráfico que é decrescente, que tem que passar pelo 1, certo? Passaria por aqui, então seria isso aqui. Ó. Saiu ruim, né? Então esse é o gráfico, tá? Essa parte daqui para lá não existe. Ok? Então esse é o gráfico da função. Tá bom? É uma função muito bonitinha, né? Em que ela é contínua em toda essa parte aqui até chegar no menos 1. Quando chega no menos 1, ela deixa de ser contínua, ela dá um salto. Ela pula para a função que é uma parábola e faz esse movimento. E é contínua depois. Beleza? Deu para entender esse gráfico? Tá? O pessoal da 8, como é que tá, hein? Tá todo mundo bem aí? Beleza? Eu tô vendo um ok ali no finalzinho, um Vzinho de vitória. Ótimo. Tudo certo. Vamos lá, então. Então, esse é o gráfico dela. Função modular. Função modular. Deixa eu colocar aqui para vocês a função modular. A função modular é f de x igual a módulo de x. Ela é o seguinte, você tem que calcular o módulo desse número. O módulo do número é o valor absoluto dele. Tá? Então, se ele for positivo, é ele mesmo. E se ele for negativo, é menos ele. Tá? Então, isso aqui nada mais é que o próprio x. Se esse x for um valor maior ou igual que zero, e é menos o x, se esse x for um número menor que zero. Tá? Então, se é isso, então automaticamente o gráfico dessa função não pode ser outro. X, se for maior ou igual que zero, é a identidade, aqui é menos a identidade. Esse é o gráfico dessa função. Tá? O que é que nos é interessante desse tipo de função é que aqui, esse ponto, se você faz um zoom aqui, então essa função, ela tem isso, ela tem um bico aí, tá? Ela tem um bico e nós vamos estudar isso mais à frente quando nós chegarmos em derivada, que essa função ela não tem salto, mas ela tem um bico. E esse bico vai nos dar uma certa dificuldade em cálculo. E essa dificuldade vai nos dizer que é impossível você ter uma reta tangente, por exemplo, nesse ponto. Então essa função não vai ser derivável nesse ponto. Isso é uma coisa que a gente vai tocar mais à frente, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Essa aqui, eu só queria saber quanto tempo a gente tem ainda. Acho que dá tempo de fazer essa. X menos 2, que é uma questão semelhante da prova. F de x igual módulo de x menos 2 mais x mais 3. Vamos lá. Então, como é que nós resolvemos esse tipo de função? Né? Primeiro, você não deve trabalhar assim. Você tem que fazer algumas modificações nela para poder chegar numa expressão mais simples. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Você pega só essa parte. Tá?
Então, o que é que você tem dessa parte? Você sabe o seguinte, x menos 2, graficamente só. X menos 2. Onde é que isso dá zero? Quando x for 2, vai dar zero, tá? Então, no 2, ela dá zero. E qualquer número que seja maior que 2, tipo 3, 3 menos 2 vai dar 1. 4 menos 2 vai dar 2. 2,1 vai dar 0,1. Então vai dar números sempre positivos, certo? Então, isso daqui para lá é sempre positivo. Tá bom? E antes do 2 é sempre negativo. Tá ok? O que é que a função módulo faz? Os caras que são positivos, ele mantém. E os que são negativos, ele troca o sinal. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Se esses caras daqui para lá são positivos, então significa que vai ser mantido. Vai ficar x menos 2. Tá bom? E antes dele, vai ser trocado o sinal. Menos x mais 2. Tá bom? É isso que vai acontecer com esse primeiro módulo. Vamos para o segundo. O segundo módulo, x mais 3. Quando é que isso dá zero? No menos 3, né? Então eu vou marcar aqui o menos 3. E do menos 3 para lá, isso é positivo. Então não altera o sinal. Então continua sendo x mais 3. E antes do menos 3 vai alterar o sinal. Vai ficar menos x menos 3. Esse cara eu vou deixar marcado aí. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Agora você traça uma outra reta aqui. E você marca o ponto 2. Marca o menos 3. E vê o que, que acontece. Do 2 para lá, bem, do 2 para lá é x menos 2. Vou colocar aqui. X menos 2. Só que eu vou ter que somar, né? Então, mais. Olha, do 2 para lá também é esse aqui se mantém. X mais 3, tá? Tá bom? Isso que acontece. Agora, entre o menos 3 e o 2. Entre o menos 3 e o 2, lá em cima, o que é que tá? Tá menos x mais 2. Então, eu vou colocar bem aqui, eu vou puxar um ponto aqui para baixo. É menos x mais 2. Tá bom? E aqui embaixo, entre menos 3 e 2, é x mais 3. Mais x mais 3. Ok? Agora, antes do menos 3, o que acontece antes do menos 3? Em cima é isso aqui, ó. É menos x mais 2. E embaixo é menos x menos 3. Tá? Isso aqui está aqui embaixo, tá? Então, deixa eu tentar organizar aqui. Então, o que é que você tem? Se você marca aqui novamente sua reta, você tem aqui o menos 3, você tem aqui o 2. Depois do 2, x mais x dá 2x, e menos 2 com mais 3 dá mais 1. Então aqui vai dar 2x mais 1. Tá? Aqui no meio, menos x com mais x dá 0, e 2 com mais 3 dá 5. Então aqui é 5. E antes do menos 3, menos x com menos x dá menos 2x, e 2 com menos 3 dá menos 1. Vai ficar menos 2x com mais 1. Tá bom? Então, a sua função, que antes era isso aqui, agora ela é definida por partes. Da seguinte forma. Como é que vai ficar? Antes do menos 3, Opa, faltou um x aqui, né? Menos 2x mais 1.
se o x for menor ou igual que menos 3. Vai dar 5 se o x for maior que menos 3 e menor que 2. E vai dar 2x mais 1 se o x for maior ou igual que 2. Tá? Então, essa era assim que era para você ter feito a questão, uma das questões da prova. Beleza? Então, como fica o gráfico disso? Então, o gráfico disso vai ficar assim. Eu vou marcar aqui o menos 3. Marcar aqui o 2. Entre menos 3 e 2, o resultado dá 5. O resultado dá 5. Do 2 para lá, o que acontece? Se eu substituo 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. Tá bom? E isso é crescente. Tá? Então, vai dar 5 aqui e vai ser crescente. Então, é algo assim. Tá? E substituindo menos 3 aqui, menos 3 aqui, ó, menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo, com mais 1. É isso, né? 6 com mais 1, 7, né? Tá certinho isso aqui? Eu acho que eu errei aqui, né? Olha, 2 positivo com 3 negativo, dá menos 1, tá bom? Só corrigindo bem aqui, tá? Então, esse aqui dá menos 1. Então, aqui também dá menos 1. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Substituindo agora o menos 3 aqui. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. 6 com menos 1 dá 5. Então, esse aqui é o 5, né? Então, vai dar menos 5. E isso é decrescente. Então, é algo assim. Tá? Então, esse é o gráfico da função. Tá bom? Função afim, constante, depois afim crescendo. Beleza? Esse é o gráfico da função. Esse tipo de função também nos é interessante. E justamente pontos perto do menos 3 e do 2 é que nos serão um pouco problemáticos, porque a função tem bicos. Tá? Então, ela deixa de ser diferenciável nesses pontos, que é coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? A função maior inteiro, vou deixar para a gente ver na nossa próxima aula, que é essa função escada. A função escada, que é essa aí, a função maior inteiro, a gente deixa para ver na próxima aula. Tá bom, pessoal? Tá ótimo, muito obrigado. Até a próxima aula. Estudem, estudem e estudem. Tá?